E aí, seus caóticos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Teoria do Caos. No vídeo de hoje, vamos dar continuidade ao estudo do produto escalar. Dessa vez, a gente vai focar num conceito muito importante que é o de cossenos diretores. É que assim, a interpretação geométrica do produto escalar, ela está diretamente relacionada à projeção de um vetor sobre um outro vetor, ou até mesmo de um vetor sobre um eixo qualquer, desde que esse eixo a gente possa, por exemplo, associar um versor, que dá o sentido de crescimento daquele eixo, por exemplo. Então imagina que eu tenho um vetor V qualquer e eu quero a projeção dele em cima do eixo X. Eu vou fazer uma projeção dele correspondente ali com o versor do eixo X, que é o versor Y. Então, para a gente chegar nessa interpretação geométrica do produto escalar, a gente vai ter que passar pelo conceito de cossenos diretores. Mas antes de focar em cossenos diretores, a gente precisa primeiro passar por um conceito que é o de ângulo entre vetores. Em outras aulas a gente já viu que, dado um vetor V qualquer e um vetor U qualquer, a gente sempre pode definir um ângulo entre esses dois vetores, de forma que esse ângulo sempre esteja entre 0 e 180 graus, ou 0 e π radianos. Então, basicamente, o que a gente tem é o seguinte: eu tenho meu vetor V aqui e meu vetor U. Se o ângulo entre eles for zero, é porque eles são paralelos. Então, o vetor U, por exemplo, repousaria em cima do vetor V, ou eles estariam, eu poderia representar ele assim, por exemplo. Então, aqui seria um momento em que a gente teria um ângulo de 0 graus. O ângulo de 180 graus é quando eles são antiparalelos, ou seja, eles têm a mesma direção, porém eles têm sentidos opostos. Então, o ângulo entre os vetores ali vai dar de π radianos ou 180 graus. Né? Ah, não dá para passar de 180? Por definição, não. Digamos que eu tenho um vetor e esse vetor, e esse aqui dá 181 graus. Obviamente, esse aqui vai dar 179 graus, porque a soma tem que ser 360 graus, né? Então, o que acontece é, a gente sempre considera o menor dos ângulos entre os vetores. Quando a gente fala ângulo entre vetores, a gente está considerando o menor desses ângulos. Por isso que vai até 180 graus, porque se passar um pouquinho de 180, existe um outro ângulo que é menor, e é aquele que a gente vai usar para definição. Então, 0 graus ou 0 radianos paralelo, π radianos 180 graus antiparalelos, então eles estão em direções opostas, e o ângulo entre vetores sempre vai estar entre esses dois valores. E uma maneira prática da gente utilizar o produto escalar para trabalhar com o ângulo entre vetores é utilizar a definição do produto escalar, a definição geométrica, não a definição algébrica. Então, pela definição algébrica, a gente tem que o produto escalar entre dois vetores é módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles. Dessa forma, a gente pode definir o cosseno de θ como a razão entre o produto escalar e o produto dos módulos dos vetores, desse jeito que está aqui. E uma vez que a gente sabe que o cosseno de θ tem um certo valor, a gente vai atrás do ângulo de θ. O nosso trabalho todo vai ser descobrir, dado o cosseno de um ângulo, qual é o ângulo que retorna aquele cosseno. Por exemplo, encontrei que fiz essa conta aqui e o resultado dá raiz de 3 sobre 2. Então, qual é o ângulo cujo cosseno dá raiz de 3 de 2? Né? Então, qual é o ângulo cujo arco cosseno vale raiz de 3 sobre 2? Aí a gente vai saber, o ângulo é 30 graus ou π sobre 6 radianos. Então, é através disso que a gente vai definir como é que é o ângulo entre vetores. Usando o produto escalar, a gente acha o cosseno e depois a gente acha o arco. Sempre lembrando que o ângulo ele tem que estar entre 0 e π. Porque, por exemplo, 45 graus e 315 graus, eles têm o mesmo cosseno, que é raiz de 2 sobre 2. Então, qual que a gente vai utilizar como ângulo? 45 graus, né? Sempre lembrar que, por definição, o nosso ângulo ele vai de 0 a 180 graus. Bom, já sabendo como a gente consegue achar o cosseno entre dois vetores, a gente pode agora começar a falar do que seria um cosseno diretor. Então, a gente pode utilizar essa imagem aqui para a gente definir. Essa imagem está lá no livro do Paulo Vinteri. E daí é o seguinte, a gente tem os três eixos coordenados x, y, z e os seus respectivos versores. I chapéu versor na direção do eixo x, J chapéu versor na direção do eixo y, K chapéu versor na direção do eixo z. Aqui ele usa setinha de vetor mesmo. Como eles são versores, né, vetores com módulo 1, eu prefiro utilizar o chapéuzinho na hora de representar, porque aí a gente
né, diferencia entre versor e vetor. E aqui a gente tem o seguinte, a gente tem um vetor v qualquer no espaço. Do mesmo modo que o vetor faz um ângulo com outros vetores, ele também pode fazer com os eixos coordenados, desde que a gente consiga então definir um versor para aquele eixo coordenado. Então imagina que eu tenho aqui o meu vetor v qualquer no espaço e eu quero saber quais ângulos eles fazem com os eixos coordenados. Então seja aqui o meu vetor v, um vetor v qualquer, e eu quero definir quais são os ângulos que eles fazem com os eixos coordenados. Então o ângulo que o v vai fazer com o eixo x, esse ângulo, nesse caso aqui, é o ângulo alfa. Então eu digo que esse ângulo é o ângulo diretor do vetor v em relação ao eixo x. Este ângulo aqui é o ângulo beta, é o ângulo que o vetor v faz com o eixo y. E esse ângulo gama é o ângulo que o vetor v faz com o eixo z. Então essa é a definição de ângulo diretor, entendeu? Ele dá a direção do meu vetor, por isso que ele é chamado de ângulo diretor. Ele dá a direção do meu vetor a partir do eixo coordenado que eu estou especificando. Em geral, os casos mais simples de se trabalhar são os casos em que os eixos são mutuamente ortogonais. Mas isso aqui serve para qualquer tipo de coordenada que você for utilizar. Por exemplo, coordenadas oblíquas. E o conceito de ângulo diretor ele é muito importante. Em um futuro, eu pretendo trazer alguns vídeos sobre transformações de coordenadas e a gente vai ver justamente isso. Eu posso simplesmente, por exemplo, pegar o meu eixo e fazer uma rotação. Né? Vou fazer um exemplo aqui. Vamos imaginar esse exemplo aqui em 2 dimensões, porque é mais fácil desenhar e mais fácil explicar, né? Mas é análogo para as 3 dimensões. Então imagina que eu tenho aqui o meu eixo x e o meu eixo y, e eu fiz uma rotação de θ graus. Não sei quantos graus, mas eu rodei o meu sistema de coordenada. Então, esse meu eixo x agora ele assumiu uma nova posição, que eu chamei de x barra, e o meu eixo y assumiu uma nova posição, que eu chamei de y barra. Então, esses aqui são os novos eixos coordenados rotacionados. Então, uma das muitas maneiras de a gente tentar relacionar os eixos antigos com os eixos novos, os eixos rotacionados, vai ser através de uma matriz de rotação. E essa matriz de rotação vai usar esses conceitos de ângulos diretores. Por exemplo, imagina que no eixo x eu tenho um versor associado a esse eixo x. Eu vou chamar de i-chapéu, como a gente faz tradicionalmente. Então aqui está meu i-chapéu e eu vou fazer a mesma coisa para o eixo y, né? Aqui está meu j-chapéu. Então veja que o meu versor i, ele faz um ângulo de θ graus com o eixo x barra. Uma maneira prática é pensar o seguinte, ó, digamos que esse aqui é o meu eixo 1, esse aqui é o meu eixo 2 antigo, esse aqui é o meu eixo 1 e esse aqui é o meu eixo 2 novo. Então eu posso representar esse ângulo aqui, θ, como sendo o ângulo entre o eixo 1 antigo e o eixo 1 novo. Da mesma forma, eu posso pegar o ângulo que esse i-chapéu faz com o eixo y novo. Então aqui eu tenho este ângulo aqui, ele vai ser o meu ângulo entre o eixo 1 antigo, que é o x, e o eixo 2 novo, que é o y barra. Mesma coisa eu posso fazer com o vetor j, né, com o versor j. Eu posso definir esse ângulo aqui de j-chapéu com o eixo x barra como sendo um θ entre o eixo 2 antigo e o eixo 1 novo. Da mesma forma, eu posso fazer com que este ângulo aqui seja o meu ângulo entre o eixo 2 antigo e o eixo 2 novo. Então eu consigo relacionar os eixos antigos com os eixos novos através de um arranjo quadrado, de uma matriz, utilizando esses 4 ângulos. Na verdade, o mais clássico é utilizar o cosseno desses ângulos. Então, eu consigo dizer o seguinte, aqui eu teria o cosseno do ângulo θ11, cosseno do ângulo θ12, cosseno do ângulo θ21, cosseno do ângulo θ22. E essa organização ela é prática porque ó, na primeira linha eu tenho um ângulo com 1, que é o eixo x antigo. Então eu estou relacionando o x antigo com os novos. Então, x antigo, x novo, x antigo
y novo. Y antigo, x novo, y antigo, y novo. Então, aqui eu tenho x antigo, aqui eu tenho y antigo, aqui eu tenho x novo e aqui eu tenho y novo. Então, esse arranjo ele é inteligente e essa matriz aqui, que contém esses 4 elementos, a gente chama de matriz de rotação. E isso pode ser expandido para 3 dimensões, por exemplo. Aqui eu teria cosseno de θ entre o eixo 1 antigo e o eixo 3 novo, que seria um z barra. Aqui eu teria o cosseno θ 2, 3, e aqui etc, 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 até o cosseno de θ 3, 3. Então eu teria uma matriz de rotação em 3 dimensões. Então ela entra 3 entradas, 3 linhas, 3 entradas nas colunas. São 3 vezes 3, 9 elementos. Só que esses 9 elementos eles não são mutuamente exclusivos, eles estão intimamente relacionados, que é o que a gente vai ver agora. Então, no estudo de mecânica, cossenos diretores ele é uma ferramenta importantíssima para transformações de coordenadas. Então tem uma aplicação muito prática lá na frente. Às vezes, quando a gente está estudando álgebra vetorial, a gente não tem noção de quão poderosas são essas ferramentas. Por isso que eu estou fazendo essa digressão aqui, para vocês entenderem a importância de estudar esse conceito, tá? Mas vamos voltar para a aula. Então aqui nesse caso eu não estou relacionando eixos com eixos, então a gente não vai gerar nenhuma matriz de rotação de eixos coordenados. Eu estou relacionando vetores com um eixo já conhecido. Então, por exemplo, quando eu quiser o ângulo diretor do meu vetor v em relação ao eixo x, o que eu estou perguntando é qual é o ângulo que o vetor v faz com o versor y. Então, como é que eu determinaria essas quantidades? Produto escalar. Qual que é o produto escalar de v com o versor y? Ele é o módulo de v, módulo de y, cosseno do ângulo entre eles, que nesse caso é o ângulo diretor alfa. Então é assim que eu determino quem que é o meu cosseno alfa, fazendo o seguinte. Então o meu cosseno alfa, ele ficaria como produto escalar de v com o versor y, dividido pelo módulo de v, módulo de y. E aí a gente pode fazer algumas simplificações. Então, por exemplo, como é que eu calcularia o produto escalar do vetor v com o versor y? O vetor v, digamos que ele tenha coordenadas vx, que é a componente no eixo x, componente no eixo y, componente no eixo z. Tá? E aí a gente tem o versor y, que por definição ele vale 1 para x e 0 no resto, porque ele é um versor na direção do eixo x, então ele não tem componente em y nem componente em z. Agora, vamos lá, cosseno de alfa vai ser o quê? Vai ser o produto escalar v de x, v de y, v de z com 1, 0 e 0, dividido pelo módulo de v, que eu vou deixar assim. No caso aqui, para a gente fazer o módulo, a gente faria o quê? Raiz quadrada do quadrado de v de x, mais o quadrado de v de y, mais o quadrado de v de z. Mas eu não vou mexer, eu vou deixar módulo de v. Vezes o módulo de y. Só que como o y é um vetor unitário, né, um versor, o módulo é 1. Então isso aqui multiplicado por 1. E aí o que a gente vai ter? Lembra lá que produto escalar, quando os vetores estão escritos em termos de suas coordenadas, é o somatório do produto de coordenada a coordenada. Então, v de x vezes 1 mais v de y vezes 0 mais v de z vezes 0. Nesse caso aqui a gente vai ter simplesmente v de x vezes 1, que é v de x. Então eu vou ter v de x dividido pelo módulo de v. Então olha que interessante. Tu tem um vetor v qualquer e tu quer saber qual que é o ângulo diretor desse vetor com o eixo x. Então simplesmente tu vai fazer o seguinte. O cosseno do ângulo diretor é a componente do vetor no eixo x dividido pelo módulo desse vetor. Né? E tu vai ver que isso vai se repetir para as outras coordenadas. A gente vai fazer isso aqui agora. Próxima pergunta, quem que é o cosseno de beta? Se a gente volta aqui, beta é o ângulo que o vetor v faz com o eixo y, é o ângulo diretor em relação ao eixo y. O versor na direção do eixo y é o versor j chapéu. Então a gente pode utilizar a definição de produto escalar e fazer, em vez de v com i, a gente fazer v com j. Ou partir já disso aqui, como a gente já viu que a gente pode fazer. Então o cosseno de beta vai ser produto escalar de v com o versor j dividido pelo módulo de v, módulo de j. Módulo de j é 1 também. Então aqui embaixo só vai ter módulo de v. E lá em cima, mesma coisa. O meu vetor v ele pode ser representado como uma componente em x, uma componente em y, uma componente em z. E eu estou fazendo o produto escalar com o versor j, que tem coordenadas 0, 1 e 0. Nada em x, 1 em y, nada no z.
E aí a gente vai ter o seguinte, ó, v de x com 0 dá 0, v de z com 0 dá 0. Então, no somatório, só vai restar v de y com 1. O produto vai dar v de y, dividido pelo módulo de v. Então, mesma coisa cosseno de gama. Se eu fizer o cosseno de gama, eu estou atrás do ângulo diretor do vetor v em relação ao eixo z. Então, eu vou pegar o meu vetor v, escalar, produto escalar com o versor na direção do eixo z, que é o versor k, dividido pelo módulo de v, dividido pelo módulo de k. O módulo de k é 1, né? Versor tem módulo 1 sempre. Mesma coisa, v de x, v de y, v de z, produto escalar com 0, 0 e 1. Mais uma vez, isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0, e aqui vai dar v de z. Se eu somar tudo, v de z dividido por módulo de v. Então veja como é simples a gente chegar no cosseno diretor. Então, uma vez que tu sabe que o cosseno diretor tem um tal valor, tu vai atrás do ângulo cujo cosseno é aquele valor que tu achou. Muitas vezes vai precisar de calculador, tá? Na maioria das vezes, inclusive, né? São poucos os ângulos notáveis que a gente pode olhar e dizer qual é que é o valor. A maioria deles a gente vai ter que precisar de alguma aproximação para determinar qual é aquele ângulo, né? Nem sempre isso aí é exato. Agora eu vou mostrar para vocês uma consequência muito interessante de estudar exatamente os cossenos diretores. Porque os cossenos diretores de um vetor em relação aos eixos coordenados, eles não são totalmente independentes. Eles têm uma relação fundamental. E isso vai aparecer lá na frente em mecânica clássica, né, mecânica analítica, quando for estudar transformação de coordenadas, assim como eu falei antes. Aquelas relações da matriz de rotação, os elementos da matriz eles não são todos independentes, né? Eles têm relações entre si que facilitam, inclusive, a determinação da matriz e, obviamente, a transformada de coordenadas. Então, vamos lá. Vamos primeiro entender o seguinte. Ó. Vocês lembram da definição de versor? Né? Eu tenho um vetor, o versor de v é um vetor unitário na direção de v. Como é que a gente define ele? É o vetor dividido pelo seu módulo. Na verdade, não é bem dividido, é multiplicado pelo inverso do módulo, mas dá no mesmo, né? Então, seria o seguinte, eu tenho 1 sobre v, que multiplica v de x, v de y, v de z. Ou seja, eu vou ter v de x, componente na direção do eixo x, dividido pelo módulo de v, a componente na direção do eixo y dividido pelo módulo de v, componente na direção do eixo z dividido pelo módulo de v. Então, essas aqui são as coordenadas do meu versor v. Então, quando eu quiser, eu tenho o meu vetor. Aí eu quero qual é o versor, ou seja, qual é o vetor que aponta na direção de v, mas que tem módulo 1. Então, eu vou pegar cada componente de v e dividir pelo módulo de v. Né? O versor é o vetor dividido pelo seu módulo. Mas aí surge uma coisa muito interessante. Agora que eu notei que está oculto aqui, deixa eu reposicionar. Então veja, isso aqui é exatamente o cosseno de alfa. O meu versor v, isso aqui é exatamente o cosseno de alfa, cosseno de beta, cosseno de gama. Então veja que resultado interessante. As coordenadas do meu versor v são exatamente os cossenos diretores em relação aos eixos coordenados do próprio vetor v. E daí, como é que eu tiraria o módulo de um vetor? A gente já viu, com o produto escalar, que o módulo de v ao quadrado é igual ao produto escalar de v por ele mesmo, né? E daí, depois, se tu quiser o módulo, daí só tira a raiz quadrada. Então, o que eu posso fazer? O módulo do versor v ao quadrado é o produto escalar do versor v com ele mesmo. E qual que é o produto escalar do versor v com ele mesmo? Eu vou ter cosseno de alfa, cosseno de beta, cosseno de gama, produto escalar com cosseno de alfa, cosseno de beta, cosseno de gama. E isso aqui tem que ser igual ao módulo do versor ao quadrado. O módulo é 1, então ao quadrado é 1. Como é que a gente faz produto escalar? Componente por componente. Cosseno de alfa vezes cosseno de alfa, cosseno ao quadrado de alfa, mais cosseno ao quadrado de beta, mais cosseno ao quadrado de gama. Isso aqui tem que ser igual a 1. Então, pessoal, esse resultado ele é importantíssimo e vai ajudar vocês nas questões de produto escalar e cossenos diretores. Porque aí a gente tem uma relação que une os três cossenos diretores de um vetor, né? Que o quadrado do cosseno do primeiro mais o quadrado do cosseno do segundo mais o quadrado do cosseno do terceiro tem que dar 1. Então essa relação é uma relação fundamental entre cossenos diretores. Então vocês ganham de graça com essa análise uma relação fundamental entre os cossenos diretores de um vetor. A partir disso,
a gente pode resolver alguns exemplos e encerrar essa aula. Esses exemplos são do próprio livro mesmo, vou reutilizar os exemplos só para mostrar para vocês como que a gente utiliza esses resultados. O primeiro exemplo traz esse pedido, calcular quais são os ângulos diretores de V, né? Então, quem que é alfa, quem que é beta, quem que é gama. Então, a gente começa pelos cossenos, né? Então, qual é o cosseno de alfa? Sendo que alfa é o ângulo entre V e o eixo X. Então, a gente vai precisar da componente na direção x, que é 1, e do módulo de v. Qual que é o módulo de v, né? O módulo de v é a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Isso aqui vai dar raiz de 2. Então, o cosseno de alfa vale componente correlata, né? A componente do eixo x, já que alfa é o ângulo diretor em relação ao eixo x. Então, componente correlata dividido por raiz de 2. Isso aqui, se vocês racionalizarem, dá raiz de 2 sobre 2, né? Basta multiplicar e dividir por raiz de 2. Então, aqui é um ângulo notável, né? Cosseno de alfa dá raiz de 2 sobre 2. Então, alfa é o que a gente chama de arco, cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2. Arco ou ângulo, leiam como quiser. Então, qual que é o ângulo cujo cosseno dá raiz de 2 sobre 2 e está entre 0 e 180, porque o ângulo tem que estar entre 0 e 180. Então, qual que ângulo é esse? 45 graus, né? Então, 45 graus ou π sobre 4 radianos, ângulo notável. Vamos para o segundo. Qual é o cosseno de beta? O cosseno de beta é componente correlata do vetor dividido pelo módulo do vetor, ou menos raiz de 2 sobre 2. Então, beta é o arco cujo cosseno vale menos raiz de 2 sobre 2 e está entre 0 e 180 graus. Então, que ângulo que é esse? Também é um ângulo notável, é o ângulo de 135 graus, ou 3π sobre 4 radianos. E por fim, quem que é o cosseno de gama? O cosseno de gama é componente correlata dividido pelo módulo do vetor, ou seja, é zero. Então, me digam vocês, qual que é o ângulo cujo cosseno é zero? Só pode ser 90 graus, né? 90 graus ou π sobre 2 radianos. Isso aqui era esperado, né? Toda vez que eu tenho uma das componentes igual a zero, é porque eu não estou naquele eixo, eu não tenho nenhuma componente naquele eixo. Então, eu estou sempre no plano oposto. Então, se é zero em z, significa que eu estou dentro do plano xy. Estar dentro do plano xy é fazer 90 graus com o eixo z. Então, o ângulo diretor, qualquer que seja esse vetor, se vocês plotarem o gráfico desse vetor, vocês vão ver que ele realmente está no plano xy, então ele faz 90 graus com o eixo z. Então aqui a gente mostrou como é que se tira os cossenos e ângulos diretores, né? Primeiro a gente calcula os cossenos diretores e depois a gente vai atrás dos ângulos diretores. E para encerrar eu trago mais essa questão aqui só para a gente utilizar o conceito da relação fundamental entre cossenos diretores, né? Ele diz aqui que os ângulos diretores de um vetor são alfa 45 e 60. Então ele quer que a gente determine alfa. Qual ou quais são os possíveis valores de alfa? E daí é o seguinte, a gente sabe que o cosseno ao quadrado dos ângulos diretores sempre vai dar 1. Então aqui eu tenho o cosseno de 45 ao quadrado mais o cosseno de 60 ao quadrado. Isso aqui tem que dar 1. Então vamos lá, o cosseno ao quadrado de alfa mais... Qual que é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Então eu vou ter raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Mais cosseno de 60 é meio. Meio ao quadrado, beleza. Vamos lá, cosseno ao quadrado de alfa mais raiz de 2 ao quadrado dá 2. 2 ao quadrado dá 4. Então teria 2 quartos mais 1 quarto igual a 1. Isso aqui é 3 quartos, né? Então se eu subtrair 3 quartos dos dois lados, eu vou ficar com isso aqui. 1 menos 3 quartos é 1 quarto, então cosseno ao quadrado de alfa é 1 quarto. Né? Implica que, como eu quero extrair a raiz quadrada, então se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, eu vou ter que o módulo do cosseno de alfa é igual a raiz quadrada de 1 quarto, que é meio. Então, se o módulo do cosseno de alfa é meio, é porque o cosseno de alfa ou é meio, ou o cosseno de alfa é menos meio. Se o cosseno de alfa for meio, é porque alfa é 60 graus. Já se o cosseno de alfa for menos meio, é porque alfa é 120 graus. Então, dois possíveis valores ali para alfa. Né? Tem que lembrar um pouquinho de trigonometria, tem que lembrar de ângulos notáveis, cossenos de ângulos notáveis, redução para o primeiro e segundo quadrante. Tem que ter umas noçõezinhas assim para poder levar essas questões mais de boa, né? Tem que ter
uma certa base matemática ali. Mas vocês veem que não tem muito mistério isso aqui não. Certo, pessoal? Próxima aula a gente vai realmente trazer o conceito de projeção de um vetor sobre outro para encerrar de vez qual que é a interpretação geométrica do produto escalar, né? Como se fosse relativo, ele se relaciona com projeções, certo? A gente está perto de finalizar esse capítulo, então acho que mais uma ou duas aulas a gente tem terminado essa parte de produto escalar. Daí a gente faz uma bateria de questões e depois a gente volta com o capítulo 3, que é o produto vetorial. Certo? Então, se esse vídeo te ajudou até aqui, deixa um gostei, né? Deixa um comentário ali. Se tiver alguma dúvida, pode deixar que eu também respondo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço.